Já estamos ao vivo com o episódio número 8 do seu Tic Tac Podcast. Obrigado pela presença. Hoje o Tic Tac vai abordar a morte da pequena garota ali afogada no abrigo de Açailândia, aqui no Maranhão. Hoje quem está na bancada do Tic Tac é ele, Antônio Veras. Veras, obrigado por aceitar o nosso convite, estar presente aqui conosco hoje num tema tão delicado igual esse que vai ser tratado hoje aqui no Tic Tac Podcast. Prazer todo nosso. Obrigado. Ninja. Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos ao 8º podcast Tic Tac. Tema triste que tem tomado de assalto o sentimento da população açailandense, de quem tem tomado conhecimento desse caso, né, dessa tragédia de uma criança, Maria, que foi retirada do seio familiar, foi pelo Estado brasileiro entregue a uma casa-abrigo e que acabou morrendo, falecendo, porque foi vítima de afogamento, possivelmente afogamento, no último dia 18, né, e vindo falecer no último dia 23. Então, um assunto delicado, sério e que as autoridades de todas as esferas, de todos os poderes, judiciário, executivo, precisam dar respostas à sociedade brasileira, à sociedade maranhense, à sociedade açailandense e à família e os amigos. Caso complicado, né? Mais um caso que choca a Açailândia, é o caso dessa criança, e virou notícia não só aqui no Maranhão, mas até fora do nosso estado, né? A gente pode acompanhar aí em outros blogs, outros jornais também, TV, comentários sobre o caso dessa criança, até mesmo porque se trata de uma criança também especial, né? Uma criança especial, e qualquer criança que seja ela, tanto especial como uma criança também com seu dia a dia normal, mas o que chama atenção desse afogamento é que por que e onde é que estava a pessoa que era para estar tomando de conta dessas crianças? São muitas perguntas, né? São muitos questionamentos. Acredito que as autoridades competentes do nosso município tá buscando essas informações, está ouvindo os lados para que possa entender, né? Mas que dá para a gente analisar um pouco aqui buscando a informação que foi uma atenção, falta de uma grande atenção, né? Porque quando se trata de criança a atenção tem que ser dobrada. Sempre minha mãe dizia isso, sempre meu pai também dizia isso. Onde tem criança tem que ter a atenção dobrada. No chat, Márcio, estão dizendo que o volume está baixo. No chat. No chat do YouTube. Falar um pouquinho mais alto. Então, assim, é preocupante por vários aspectos. Primeiro, nós estamos tratando de um caso de família, portanto, muita informação estará sob sigilo. Inclusive, vamos utilizar aqui o nome Maria, que é um dos nomes da pequena que faleceu, para proteger as outras duas irmãs, as duas crianças, irmãs de Maria, que ainda estão sob o poder do Estado, no processo de alienação parental, onde os pais, não nos cabe aqui discutir qual o motivo que o Estado decidiu tirar o poder parental do pai e da mãe, até porque tem família, tem avós, tem tios que se importavam com a criança, mas é importante que a gente discuta talvez o interesse público por esse caso, o interesse pela busca de justiça por esse caso. É mais importante do que qualquer direito privado ou individual que essa criança tenha ou tinha tido, porque acabou sendo violado o seu principal direito, que é o direito inviolável à vida
garantido na Constituição, o único direito inegociável pela Constituição brasileira é o direito à vida. Até mesmo porque toda criança, né, ela tem o lado paterno e o materno, né? E se há um problema com os pais, tem que ser ouvido esse lado também e até observado. Será que pode, já que o pai e a mãe não pode, tem algum problema, e você ficar com a avó, materna ou paterna, vice-versa, como você citou, que agora tá aí o caso, né? A perca, com certeza alguém da família está dizendo, eu poderia ter olhado, será que não tinha isso lá nos cuidados para poder, antes de levar a criança lá para onde ela estava, na casa-abrigo, não é isso? Segundo informações? Casa-abrigo do Exatamente. município de Açailândia. Agora, quantas pessoas estavam ali nesse evento? Vamos supor, era um evento, um lazer, quantas pessoas estavam lá? E quanto tempo isso vem acontecendo para estar levando as crianças para esses eventos? Porque se leva uma criança especial, isso aí é um cuidado dobradíssimo, vamos dizer, dobrado. E aí foi uma situação que chocou a cidade e foi muito rápido a informação, né? E informação sempre, ela tem delas que vem distorcida, mas chegou em tempo real, nas redes sociais, uma informação que falava sempre a mesma linguagem, né? Falta de cuidados, para que houvesse essa situação que aconteceu com o caso da pequena Maria. Vamos tentar colocar, Márcio Pires está preparando aqui, nós temos hoje a entrevista com a mãe, temos a entrevista com a defensora pública, as duas defensoras exclusiva públicas. Da equipe do podcast Tic-Tac. Que estão cuidando do caso, já vinham cuidando do caso da alienação parental, da perda do poder paterno, né, familiar, e estavam já acompanhando esse processo e passam agora também a acompanhar o processo de investigação e possivelmente, dependendo do resultado das investigações, a Defensoria Pública irá propor ações, de tanto civil como criminal, atuando nas ações criminais como auxiliar de acusação e nas cíveis buscando indenização para essa família, que é uma indenização formal, mas que não traz a vida de volta. Momentaneamente das crianças, mais três filhos, mais né? dois. Mais dois filhos. O que aconteceu? Discuti com a vizinha lá, não tem? Aí eu peguei e entrei pra dentro de casa. A vizinha foi, chamou a polícia. Aí eu não abri a porta. O policial já foi arrebentando e entrando e me chutando. Aí prendendo meu marido e eu. Aí como eu tava com as crianças, ele foi, chamou o conselho e entregou pro conselho. De que seriam 6 crianças atualmente abrigadas ou albergadas nessa casa-abrigo do município. E ocorreu que no último dia 18, as crianças foram levadas a uma área de lazer, né, onde tinha uma piscina. Essa área de lazer particular, como é que foi? Não se sabe sequer o nome da área de lazer Ninguém ainda. cita, né? Tem muita informação Exatamente. perdida. No dia 18, foi levada à área de lazer e foi a criança vítima de afogamento. Há uma informação controversa que apenas 4 dias depois, a mãe ficou sabendo, foi informada que a filha, a pequena Maria, de 4 anos, que possui necessidades especiais, havia sido vítima de um engasgamento. Ela teria ela se engasgado com algum alimento. Só que aí a mãe, desesperada, procurando informação, a filha já estava no hospital Imperatriz, na UTI, e lá ela ficou sabendo que era vítima de afogamento. Caso muito sério, enganaram praticamente a mãe da criança. E aí para uma dúvida. O que foi que aconteceu com a pequena Maria? Ela se afogou,
ela foi vítima de engasgamento, se engasgou com algum alimento ou qualquer outra violência aconteceu com Maria. Nesse período do dia 18, ela ficou internada até dia 23, onde faleceu a Imperatriz no último domingo. E a mãe não conseguia acesso nem para ver, a mãe, eu digo a família, para ver a criança no leito de uma UTI. Foi obrigado a Defensoria Pública a entrar com ação na Justiça para determinar, para liberar a visita da mãe, que parece-me que teve acesso nos últimos dias. A criança faleceu no domingo e a família também demorou a ser informada. Quando a família ficou sabendo, já estava o funeral acontecendo numa casa funeral de Açailândia Uma determinada funerária. e seria sepultada sem acompanhamento da família. Isso é grave Quando a demais. imprensa tomou conhecimento e começou a cobrar, através de alguns rádios, alguns programas de televisão do David Mesquita e outros programas de televisão e blog, o Carlos Cristiano noticiou logo rapidamente a informação e a imprensa começou a cobrar. E aí informaram a família, liberaram o acesso da família ao funeral dessa criança. O que é que tem para esconder? Qual o problema? O que é que aconteceu nesse dia fatídico? Essas perguntas, o Tic Tac Podcast hoje fez a todas as autoridades que podia fazer. Hoje nós fizemos ao Conselho Tutelar, fizemos essa pergunta ao delegado regional, à Secretaria de Segurança Pública, através do Departamento de Comunicação, fizemos essa pergunta à promotoria, fizemos essa pergunta à Defensoria Pública, todas as autoridades que nós pudemos, nós consultamos desde ontem até hoje na busca de informações e a pergunta mais comum era que não tinha informações. O município... As autoridades que você chegou a perguntar, elas não tinham informação, foi isso? Não tinham informações porque o caso estava sendo tratado de forma velada, né? O município ontem, através da Secretaria de Assistência Social, se não me engano, o município, através da secretaria, emitiu uma nota ontem já 19, 20 horas, tratando do caso, que também vamos trazer aqui essa nota para a população tomar conhecimento. Do dia 18, apenas no dia 24, que o município se posicionou. Então nós vamos ao longo do podcast hoje trazer mais perguntas do que respostas, mas perguntas que precisam ser feitas. Perguntas que a sociedade de Açailândia precisa saber. E tem muita gente se perguntando por que tudo isso, esse sigilo, por que não o direito, a família tudo bem, que já tinha um porém, o caso da Maria, que os famílios dela, o pai dela, a mãe, moram no Jardim Aulídia, a informação que a gente tem. O bairro de Jardim Aulídia, um bairro muito grande, inclusive um bairro que necessita de uma creche, um bairro que precisa de uma escola, um bairro que precisa de posto de saúde. É um bairro que tem crescido, foi programado apenas casas e não tem essas questões. Até aí tudo bem. Mas foi velado na funerária. Qual? Beleza. Agora, por que não na casa da avó paterna? A avó paterna mora em Açailândia? Mora em outro município? Tudo bem. Aí a gente vai entender. Agora, tirou oficialmente até o direito de velar na casa de um parente, então, o caso da menina. Então é muito grave a situação, porque a gente se coloca como pai de família, a gente se coloca como morador do município, a gente se coloca no lugar dessa mãe, ou desse pai, ou dessa avó, ou desse avô, vice-versa, na questão familiar. E tudo isso, uma situação, a mãe chegou Imperatriz, não teve acesso, foi um engasgamento, depois saiu a informação. Agora, assim, foi um laudo médico mesmo, a questão do afogamento, a equipe do Tic Tac teve esse acesso, ou só são mesmo informações que ainda está sendo apurado no contexto geral, tanto das autoridades como também da imprensa? Desde ontem, perguntamos às autoridades e à família sobre o laudo do IML. Ótimo. Esse laudo ainda não apareceu, nem a família teve acesso.
Lá na defensoria hoje perguntamos também, não teve Nem as acesso. autoridades competentes não têm. Possivelmente esse laudo só foi disponibilizado para a funerária, haja visto, foi feito sepultamento, processo de sepultamento. Mas o laudo ainda recobre algum mistério sobre ele, ainda não tivemos acesso, a imprensa não teve acesso, a difusora procurou. Os meios de comunicação Os do município, né? Comunicações procuraram e também não tiveram acesso. Também as autoridades que perguntamos não tiveram acesso a esse documento ainda. O laudo do ML. E justificam que o falecimento foi no dia 23, no domingo. Hoje, terça, ainda não teriam tido acesso a esse documento, que é importante, que vai esclarecer, pelo menos, causa-morte de Maria. Porque há dúvida, a família hoje não tem certeza se ela se engasgou, não tem certeza se ela foi realmente, se ela se afogou ou sofreu qualquer outro tipo de violência. Então é preciso dar explicações à sociedade. Márcio, já está no ponto a entrevista? Já. Nós vamos ouvir a entrevista da mãe. De apenas 5 anos que lamentavelmente foi vítima de afogamento. E tem um disse-me-disse. Hoje você está velando a sua filha aqui, né? Mas o que aconteceu antes disso? Parece que você teria perdido a guarda momentaneamente das crianças. Mais 3 filhos. Mais né? 2. Mais 2 filhos. O que aconteceu? Discuti com a vizinha lá, não tem? Aí eu peguei e entrei pra dentro de casa. A vizinha foi, chamou a polícia. Aí eu não abri a porta. Aí o policial já foi arrebentando e entrando e me chutando. Aí prendendo meu marido e eu. Aí como eu tava com as crianças, ele foi, chamou o conselho e entregou pro conselho. Aí eu fui detida, só que ele não tinha de que me acusar, né? Ele estava me acusando de droga. E ele procurou, não achou droga nenhuma. Aí me levou presa. Aí como o delegado começou a chegar à noite, né? Não, de manhã. Aí as crianças foram para casa de comer de abrigo. Aí lá o conselho começou a puxar coisa antiga e botar lá. Aí os filhos ficaram lá. Certo, então eles alegaram para levar os seus filhos, que vocês não estavam cuidando dos filhos, é isso? Isso, não, que meu filho passava fome, estava com maus tratos, muito como e eu usava droga e fazia consumo de álcool, um bocado de porra lá. Certo, mas isso não é verdade? Não é verdade, isso aí. Certo, então eles foram levados à casa-abrigo, você ficou longe dos filhos, tanto você como seu esposo Rogério, e depois disso, o que aconteceu? O que aconteceu que as crianças ficaram acolhidas lá, né, e aí eu voltei, que de manhã o delegado ouviu e soltou a gente foi no conselho buscar lá o menino, ele falou assim, não, já estava casa-abrigo, tem que ser pela justiça. Aí aconteceu essa fatalidade aí com a minha menina. Isso aconteceu que dia? Terça-feira. Terça-feira passada. Aí ela foi para um banho, não tem? Aí lá a menina se afogou, eles foram me avisar já na quarta-feira, pelo CREA, que eu fiquei sabendo. Certo. Aí o CREA me chamou lá, e aí a Casa-Abrigo, tinha 3 pessoas da Casa-Abrigo lá e me explicou o que tinha acontecido. Minha filha estava Imperatriz. Só que ele não tinha me falado que ela estava ruim. Ele disse, não, ela está Imperatriz, está recebendo todo o atendimento. Só que a minha filha já estava toda entubada lá. Eu sei. Essas pessoas que estavam lá falaram o que para você? Qual as pessoas lá da frente? Isso, as pessoas lá da Casa-Abrigo. Quando você chegou, que avisaram que a sua filha estava já na UTI, elas falaram o quê? Como é que foi esse acidente? Eles falaram que eles foram para um banho, né? Um banho lá no Bom Jardim, eu acho que tu sabe onde está uma piscina lá. E a menina caiu aí e ninguém viu. Certo, a criança caiu então dentro da piscina. Dentro da piscina e ninguém viu. Ela falou que como tinha muita criança, estava todo lá e muita gente, ela disse que ninguém viu. Eu digo, como é que a criança é especial, né? É especial, aí uma criança especial, tu sabe que ela precisa do cuidador. Aí como é que ninguém viu? Ela falou que ninguém viu a menina cair. Aí quando a menina estava morta, eu já estava afogada lá no fundo. Aí levaram para o CESP e me falaram que a menina tinha sido engraçada com comida. Aí eu fiquei sabendo que chegou uma criança no CESP com afogamento, era a minha menina. E eles ainda falaram que no caso a sua filha ela se engasgou? Foi. Primeiro ele falou para mim que ela tinha se engasgado. Aí depois eu falei, aí vai, a gente sabe numa conversa, aí chegou uma criança com afogamento no CESP que era tua menina. E foi para Imperatriz. Aí você soube.
Imperatriz. Aí chegou lá, Imperatriz, ele abandonaram a menina lá, que a menina ficou no UTI. E eu perguntei se tinha como ela falar com o juiz, né, sobre as medidas que tinha para mim não me aproximar da menina por causa de uso de droga, né? Aí sem usar droga, não, sem usar droga nenhuma. Sim. Aí eu não podia me aproximar, era com eles. Então ele podia ter botado menos uma pessoa para ficar na porta, caminhar. Aí abandonaram a menina. Aí quando foi lá, eles iam só lá uma vez por semana. Não uma vez, né? Todos os dias iam lá de manhã, pela manhã, e só quem entrava era casa abrigo. Aí depois que eu insisti, eles foram me levar para me visitar a menina. Aí só que a menina já estava ruim demais. Aí eu fui a primeira visita, e quando meu esposo foi a segunda, aí a menina já veio a óbito ontem. Aí quando foi ontem, uma amiga minha, que eu liguei para ela, que ela mora em Imperatriz. A criança morreu ontem domingo. Foi. Eu liguei para uma amiga minha para ela ir lá no hospital, que ela conhece muita gente, tem influência lá dentro, para ela saber da menina. E ela falou assim, Patrícia, tua menina morreu 1h da tarde e ela tá abandonada aqui, porque quando eles vêm, vai ser de noite a casa abrigo lá. Sei. E Aí, não comunicaram você? Não comunicaram de nada. Certo. Aí eu peguei, né? Aí eu fiquei sabendo pelo CREC que foi me avisar lá. Disse que a Anissa tinha ido para lá, e aí eu vim buscar vocês para fazer o negócio do corpo da menina tudinho. Aí ele falou que eles iam pagar, né? A prefeitura ia arcar, que eles arrumaram o negócio da prefeitura ia arcar. Certo. E eu queria uma resposta da justiça, isso aí, porque minha filha estava pela justiça, né? Eu sei. Nenhum dos cuidadores se manifestaram a respeito disso? Falaram alguma coisa para você? Não, o que eles vêm dizer que isso foi uma fatalidade, não tem. Aí a gente deixou uma criança viva, né? Deu uma morta. Aí quando a gente vai procurar a justiça, que eu vou pedir com a na justiça, eles rebatem que o juiz está de férias. Ah, não tem como. Aí diz que lá na defensoria não tem internet. Não tem internet? Não internet. Aí eu vou lá e digo para lá, mando mensagem para ele assim, nós estamos sem internet aqui. Não tem? Aí eu não tenho resposta nem da defensoria, nem da justiça e nem de nada. Porque ali tu sabe que a justiça tem gente grande ali dentro, né? Sim. Como é que eu vou chegar lá e falar, a gente não passa uma mamada com lá. E eu queria uma resposta, que o juiz se manifestasse e me não tem? E desse uma resposta. E desse uma resposta, porque é muito difícil a gente deixar uma criança viva e receber uma morta. Tá certo. A sua filha era especial. Qual a especialidade que ela tinha microcefalia e precisa de cuidados especiais. Não tem, então assim, toda vez que ela estuda, ela tem um cuidador para ela mesmo. Você fez um BO já? Eu fiz o BO de lá, aí falta eu fazer o daqui e tirar o testado de óbito dela. Ok, então, Patrícia, obrigado. Nossos sentimentos pela perda da sua filha. As outras crianças já voltaram? Não, porque ele falou, é que nem eles falam pra mim que não consegui falar com o juiz, ele tá de férias, não sei o quê. E tipo assim, eu queria que ele devolvesse o meu filho, porque uma já morreu. Então eu acho que lá não é segurança lá pra eles, porque, né? Certo, entendo. E eu quero que ele devolva meus filhos, o juiz se manifeste, porque tu vai lá e... Ah, não, ele não tá aí, tá de férias. Não existe um fórum sem juiz dentro. Hã? Aí eles ficam, não, tá de férias. Eu procuro um negócio. Ah, não tem internet. Ah, vem aqui amanhã, vem aqui depois. Ninja, Eu já ia perguntar, esse... eu fiz uma pergunta, né? Pode ficar à vontade. Estava já antes de terminar, mas concluindo. Qual é o problema dessa mãe? A gente vendo aqui ela falando, né? A gente pode ver que ele pode ter documento, a criança amparada por sérias coisas, questão familiar. Mas eu vi uma mãe nítida falando normalmente. E qual é o problema? A pergunta que a gente fica no ar. E quem está assistindo a gente agora começa a se perguntar qual era o problema. É a condição financeira? Era o quê? Né? Então a gente agora ficou aqui. E muita gente em casa acompanhando a gente, o pessoal está se perguntando. Porque viu uma mãe nítida falando. E que inclusive não teve o direito de ter a filha velada em casa. Como toda mãe. Essa informação, toda a família. Essa informação, velho, faz parte do processo da perda da autoridade familiar, né, que corre em segredo de justiça. Nós não teremos acesso a essa informação. Exatamente. Mas toda essa história narrada pela mãe é cheia de furos. Ela começa com uma busca na residência sem mandado e contrariando decisões do Supremo Tribunal Federal. Que a polícia militar não pode investigar, não pode acessar interior de residência de ninguém,
sem uma Morte. dato Uma- e sem uma justa suspeita. Como a polícia entrou procurando por droga e não encontrou, a busca está eivada de vício e deu causa à perda da família, à perda da autoridade paternal, familiar, a partir dessa condução. A mãe e o pai foi conduzido para a delegacia, permaneceu lá porque não tinha um delegado, ela deveria ter assinado um termo circunstanciado e saído horas depois, porque não tinha crime, não tinha prova, a cadeia de custódia de prova não existia, porque não foi encontrado droga, não foi encontrado provas. Então, a partir daí, eles pernoitam na delegacia, à espera de um delegado. Então, tem assim, uma série de vícios desde a conduta da abordagem. Aqui não estamos para questionar por que a família consumiu álcool ou brigou com o vizinho, mas nada disso dá o direito de uma mãe levar perder, sem qualquer prova para deixar 24 horas, 48 horas na delegacia e dar uma sequência a atos como esse, que culminou na perda da guarda dos seus próprios filhos, entregues ao Estado, e a partir daí gerar situações como essa que acabou causando a morte da pequena Maria de 4 anos, portadora de microcefalia, que precisa de ter 24 horas acompanhamento de um cuidador. Tinha na escola, tinha família em casa e, ao que parece, entregue ao Estado, não tinha um cuidador para estar junto a dela nesse momento que aconteceu esse incidente. O caso é muito complicado. Se parte, como eu falei anteriormente, muita gente se pergunta por que não estava com a mãe. Está aí um relato falado sobre o caso que foi encontrado na casa da mãe dela. Mas já estive no Conselho Tutelar, com alguns casos também acompanhando, como jornalista, comunicador. O conselheiro chegou a dizer, né, a equipe lá, que mesmo que a mãe não tenha condição, o Estado tem que manter, pelo menos os conselheiros falaram isso para mim, né? O Estado tem que manter a mãe, ou seja, dar uma situação para ela, vamos dizer, eles não entraram muito em detalhes, mas poderia ser uma ajuda de custo, para poder manter uma criança. Como houve esse caso aí de a polícia ir na casa dela, houve uma questão ou não de droga ilícita, alguma coisa, e já tomaram essa decisão, isso cabe uma investigação muito minuciosa sobre esse caso aí. E você falando de delegacia, a gente sabe que a gente chega ali até para falar, a gente chega junto com os problemas que acontecem na cidade e a gente dificilmente encontrar um delegado lá, principalmente às vezes no final de semana, né? A gente também não se sabe o que se passa ali na delegacia, só os policiais que sabem, o próprio delegado que sabe, os plantões, os horários deles, cabe a eles, porque cada um tira o seu, ou seja, trabalhou, tô minha folga e pronto. Agora, são muitas coisas para a gente buscar. Nós, formadores de opinião, o TikTok, os meios de comunicação de Açailândia, buscar as informações para deixar a sociedade que o objetivo do TikTok, o objetivo do podcast, o objetivo de qualquer meio de comunicação é deixar a população de Açailândia bem informada com o que acontece com o município. Porque se ficar do jeito que está aí, vai ser uma coisa, como se dizer... Eu sou meio um pouco assim, tem hora que a gente fica se perguntando. Eu vou falar aqui uma coisa bem bacana. Bem bacana como? Como, Veras? Quando acontece alguma coisa com alguma autoridade, qualquer autoridade, não vou citar aqui qual a classe, rapaz, é ligeiro o caso, é solucionado. Mas quando se parte para um cidadão ou uma cidadã, um pai de família, o problema é lento. O caso é lento. Eu não estou falando aqui de nenhum órgão dizendo que é lento. Eu estou dizendo o procedimento é lento. Eu lembro de vários casos, nós que já tivemos muito tempo, desde o ano de 2000,
começando no rádio, fui para a TV. Casos que até hoje nunca foi solucionado, para te falar a verdade. Que eu já acompanhei de 1999 para cá. Aí você me pergunta qual, a gente vai lá. A internet era difícil, mas tem casos que está na internet, você pode ir lá. A coisa mais difícil também é solucionar alguns problemas. Quando a gente falou de delegacia, fugindo aqui um pouco, ou pode ser estar dentro do nosso questionamento, matou fulano, beltrano, na Bonhardinha, na Vila Demar, qualquer bairro aqui em Açailândia. E a gente nunca consegue noticiar os comunicadores. É raro, eu falo isso, porque como comunicador, é raro a gente dizer assim, olha, a polícia prendeu. E quando você vê no município pequeno, Dom Pedro, um empresário fulano de tal lá matou a esposa, ligeirinho encontraram o cara. Então, assim, o suspeito, né? Então, há um problema nas investigações, às vezes, ou não falta equipamento, assim, talvez, não tem viatura, ou não tem o policiamento para buscar essa informação, porque cabe à polícia investigar esse caso, todos os órgãos competentes investigar esse caso e não deixar à mercê de, é só apenas uma morte, que isso é doído, a gente está aqui se colocando como pai, você como pai, daqui a um dia somos avô, e são muitos casos que acontecem na cidade. E sem falar, velho, que hoje é uma falha numa rede de proteção da infância e adolescência de Açailândia, uma falha generalizada. Nós estamos falando de uma falha de uma rede de proteção que era para proteger e não conseguiram proteger. A falha aconteceu, o resultado foi morte. É uma falha que para a família não tem mais como consertar. E estamos falando que ainda tem 2 crianças no mesmo local, no abrigo. E os pais ainda estão sem essa família, sem os filhos. Tem coisa que a gente tem que lembrar, Sininja, quando a sabedoria popular no nosso tempo de menino, quando começou essa mudança de lei, de proteção, que pai não poderia bater, que pai não poderia fazer, acontecer, e aqueles mais antigos diziam assim, Sininja, pé de galinha não mata pinto. Sabedoria popular, aqueles velhos antigos sempre falou isso. Pé de galinha não mata pinto. E hoje nós estamos vendo filho retirado dos pais, botado num abrigo, mesmo ruim ou bom, eu acredito que isso é o último estágio, precisa ter um acompanhamento, precisa ter uma investigação, um apoio, assistência social. Ela tem que estar atuante em cima da vida desses pessoal, desses cidadãos que têm essa necessidade de assistência. Hoje em dia a igreja, eu estou falando igreja em geral, o trabalho da igreja é essa estrutura no psicológico, na moral dessa família. Familiar, né? Esse acompanhamento, e hoje nós estamos vendo a igreja como toda longe dessas famílias. Infelizmente, a gente viu esse distanciamento da igreja. A igreja hoje, você conta as famílias que precisa do acompanhamento, precisa daquele apoio moral. Hoje a gente está carente dentro das igrejas. As igrejas que estão fazendo, parabéns para você que está fazendo. Entre aspas, exatamente o que você falou agora, entre aspas na questão que quando fala da igreja, com certeza tem algumas que faz isso, né? Cuida da criança. A gente não está generalizando, falando que todas. Mas já pensou se todas se unissem com esse propósito de acompanhar, né? No contexto geral, sem aqui levar nomes, né? Mas todo mundo sabe, quem está assistindo aqui o podcast Tic Tac, vamos lá na Casa Abrigo, vai lá na delegacia, vai lá na UPR, não é isso? Vamos acompanhar os lados sociais de Açailândia. Aí você diz assim, fazer o quê?
acompanhar, ver, observar, leva a palavra de Deus, para que possam ser amenizados com a palavra de Deus, porque foi para isso que Jesus veio, para levar a palavra. Então, assim, então você falou uma coisa interessante. E hoje está aí uma mãe que não tiraram a filha, tá? Por causa disso, daquilo, tiraram. Morreu, simplesmente, para ela, a criança morreu. Não é assim. Aí a pergunta que a gente fica se perguntando, eu mesmo me pergunto, e quando é alguma autoridade política, autoridade qualquer que seja, eu tenho certeza que vai recorrer, não. Porque já aconteceu muitos casos. Caso daquela criança, vocês me corrigem aqui, Daniela Mardoni, se não me engano, que a criança foi morta, os pais foram presos. Aquela outra que, de vez em quando, sai, nas saidinhas temporárias. Que eu esqueci o nome daquela outra moça lá, que os pais eram os milionários. A nível muito, nacional, foi passado aquele caso. Esqueci o nome dela, se vocês lembram, né? Daquela loura, aquela mulher que usou o namorado para que houvesse aquele negócio. Então, assim, ela foi presa, na época, tem a saidinha dela, e a gente vê vários casos que sempre há uma solução quando se quer. Agora, uma mãe que não tem condição, vamos entrar aqui logo direto, não tem condição financeira, foi julgada, até mesmo tá aí uma situação, ela tá solta, né? Houve só aquele impasse com ela, aquele problema. É uma mãe que tá solta, que deu depoimento para a equipe aqui do Tic Tac, falou muito bem, lúcida, pessoa mesmo que agora cabe às autoridades rever, porque ela foi... Eu acredito, gente, que tem tantos casos piores no Brasil, no Maranhão, e aí vão lá numa mãe, porque houve um erro, e quer dizer que agora houve uma condenação, não pode mais ficar com a mãe. Como é que não tá essa mãe, hein? Quem que vai amparar ela? Ela tem psicólogo lá, será? Para ser atendido? Estão dando um amparato para ela, familiar, não só para ela, mas para a família? Para as duas crianças que estão ainda no abrigo. Que é irmã da vítima também. São três. São três. Eram morreu, Eram eram três. três. Ainda tem mais duas ainda, para você ter uma Não ideia. abrigo. Olha o baque Abrigo. para uma mãe dessa. E quem erra? Será que não se arrepende? Mas aí para certas situações, entre aspas, não tem como se arrepender. Tudo bem, mas tá até na eleição agora do Conselho Tutelar, né? Esses que vão entrar agora aí, boa sorte para todos os candidatos, vamos ficar mais atuantes. Não é só botar o caso lá, né? Mas fazer com que aconteça, valer lá o direito da criança junto com o estatuto, né? Então é isso, o programa hoje traz muito mais perguntas do que respostas. Não é um Exatamente. programa com respostas. Porque Não as tem, autoridades não não nos tem. deram as respostas e penso que irão levar algum tempo para dar. Principalmente porque está repercutindo muito em Açailândia, vai repercutir no estado, porque não pode ficar dessa forma. Um caso que começa com a condução, em tese do pai e da mãe legal, fruto de uma busca sem mandados, sem fundamentação de justa causa, e acaba com a criança no abrigo Sendo retirada, e, né? e acabando morrendo no abrigo. Então hoje nós vamos trazer ainda a entrevista da Defensoria Pública, as duas defensoras que estão cuidando do caso. Graças a Deus hoje o Maranhão tem Defensoria Pública, são advogados pagos pelo Estado para cuidar da causa de quem não tem dinheiro para pagar. Também vamos trazer a nota da Prefeitura, da Secretaria de Assistência Social, emitido pela Prefeitura, Isso. nota oficial. Isso, teve a nota da vamos Prefeitura, né? trazer também a cada autoridade, cada ente, cada órgão responsável que procuramos e a resposta de cada um deles. Márcio Pires, tá no jeito a entrevista? Vamos ver a entrevista das defensoras públicas. Porque o caso ocorreu dia 18,
né? Terça-feira passada. Terça-feira, do suposto afogamento, nós não tivemos, a família não teve acesso ao laudo. A família foi informada já na quarta que seria engasgamento, ela teria sofrido engasgamento. E só soube que era afogamento quando a mãe chegou no hospital e foi informada que era Parece que a enfermeira afogamento. Que a Zélia estaria lá falando que a filha dela morreu de engasgamento. Aí uma enfermeira sai e falou, chegou uma criança aí que morreu afogada. E ela ficou assim, achou estranho e correu atrás e descobriu que era a filha, né? Então, hoje falamos com o delegado disse que não tinha informação, o delegado do regional não tinha informação nenhuma. Fiz um e-mail à Secretaria de Segurança Pública que informou que deveria perguntar ao município. Ao delegado perguntei se o município informou, por ocasião do afogamento, fez boletim de ocorrência, informou o fato. Não informou. O fato foi informado pelo pai já após tomar conhecimento do falecimento da criança na segunda. Na segunda não, segunda ontem, domingo. Isso, domingo. No domingo. Então assim, tem algumas lacunas que assim, não é responsabilidade da defensoria, mas assim, principalmente saber informar a sociedade se a defensoria também vai procurar que as pessoas que se houverem responsáveis, que sejam responsabilizadas. Então assim, é estranho, o município com 8 dias só emitiu uma nota ontem à noite. Como normalmente teria que ter informado a polícia ou o Ministério Público. No Ministério Público tivemos lá, não tem promotor titular nem substituto, e nem previsão de ninguém assumir a pasta. E aí não temos sido informado, a Polícia Civil não tem sido informado, o Ministério Público do incidente ou do acidente, porque senão nós não podemos ter, a sociedade não tem nem certeza que foi um acidente ou um incidente, né? Porque não teve acesso ao laudo do inquilino, nem a família teve, então não sei se vocês tiveram. É porque ainda estão sendo apurados os fatos, né? Tudo muito recente. Mas a senhora tem conhecimento se foi instaurado o inquérito? O delegado me disse que houve. Senhor, não instauramos o inquérito. Perguntei o número, data, ele também não sabia informar. A gente também está ainda acompanhando, né, o andamento. Essa parte de instaurar o inquérito e tal vai ser na polícia. Aqui a gente está acompanhando. Inclusive hoje já falamos com a Patrícia para saber dela alguns detalhes do caso e para nos colocarmos como instituição à disposição para o que elas precisarem, inclusive para eventuais ações reparatórias depois, né? Ação de responsabilidade em razão da morte da criança, porque o Estado ali estava como garante, como a gente fala no direito, ele tinha a obrigação de zelar pela incolumidade física da criança e, obviamente, aconteceu uma falha, né? A gente viu que aconteceu uma falha. Uma criança não pode ir bem para um passeio e voltar morta. É óbvio que existe uma falha estatal na prestação do serviço e as coisas precisam ser apuradas. Então, aqui, nós não podemos ser levianos de responsabilizar ninguém. As autoridades que são responsáveis pela investigação estão fazendo isso, né? E aí a gente, munido das informações, posteriormente, vamos dar todo o suporte à vítima, né? Que estamos aqui para isso. Inclusive, hoje já falamos com ela, já explicamos que assim que a gente tiver mais informações, a gente já vai ajuizar essa ação. Então, a Defensoria está com ela para o que ela precisar. Então, a partir desse momento, a Defensoria faz o acompanhamento legal dessa situação toda, no caso da família, no caso da dona Patrícia, não é isso? Isso. A gente já fazia na ação de destituição do poder familiar. Nós estamos pela defesa da mãe e agora também vamos acompanhá-la. Doutora, nessa situação toda, o que a senhora conseguiu apurar, conversando com ela ou com qualquer outra parte, no caso, os conselheiros, não sei se a senhora já teve esse contato, não, mas eles alegaram o que para tirar os filhos da Patrícia e do esposo Rogério? Então, sim, nesse caso específico,
essa ação ela tramita em segredo de justiça, então a gente não pode dar detalhes sobre o que causou, o que levou o juiz a decidir, isso até para a proteção das crianças, né? Então, assim, realmente essa questão é muito delicada, a gente só pode realmente informar que a gente está em contato com a dona Patrícia, a gente já se colocou à disposição. À medida que forem sendo apurados os fatos, eventuais omissões que porventura venham a ser comprovados, nós já estamos aqui à disposição dela, já nos oferecemos, mas com relação ao fato em si, não cabe a gente, enquanto defensoras públicas, adentrar numa seara processual que ela tramita em segredo de justiça. Doutora, sobre os outros filhos que ainda, da dona Patrícia, que ainda está ainda lá no abrigo, como é que está a ação da defensoria sobre essas duas crianças que lá se encontram? Certo. Eles também são partes nesse processo, né? Então, da mesma forma que a gente não pode tratar dessa situação, a gente não pode entrar na situação processual de como vai ser, do que vai ser feito, né? A gente só pode realmente relatar que a gente vai tomar as providências que a gente achar necessário para resguardar o direito da dona Patrícia e mais ainda dos filhos dela, né? Para garantir uma situação para eles de segurança. Mas com relação a detalhes processuais, realmente não é o momento da gente falar. Mas está havendo atendimento psicológico para essas crianças lá no abrigo, para a família? Elas estão no acolhimento e, assim, o acolhimento por si, ele já tem uma equipe multidisciplinar, né? Então, acredito que elas estão sendo acompanhadas por psicólogo porque faz parte da rotina do acolhimento. A defensoria, essa eu não sei se é o trabalho de vocês, mas há uma fiscalização, assim, vocês como defensores visitam sempre, observam instalações, observam o preparo desses monitores ou algo do tipo, isso não é da alçada de vocês? Funciona assim. Na verdade, essa é uma atribuição mais do Ministério Público, a fiscalização das entidades de acolhimento. A Defensoria faz de forma complementar. Aqui acaba que a gente pega muitos processos individuais, como comentamos que acompanhamos na ação de destituição, mas essas fiscalizações, de fato, elas competem ao Ministério Público. A gente faz de forma complementar, assim, algumas vezes a gente vai lá visita, se a gente tem sempre o contato do pessoal da rede de proteção da criança, então qualquer necessidade eles nos chamam, a gente está sempre nessa troca, né, em favor das crianças e dos adolescentes que são recolhidos. Doutora, vocês tiveram acesso ao boletim de ocorrência feito pelo pai? Não. Lá narra praticamente que a criança estava na piscina na companhia dos pais. Penso que um boletim de ocorrência nessa forma, salvo o município ou alguém faça o aditamento desse boletim de ocorrência, nós estamos aí no caminho da impunidade. Foi feito na cidade de Imperatriz, obviamente na emoção da perda do pai, e sem qualquer acompanhamento, o boletim de ocorrência narra que a criança estava numa piscina no dia tal, que o pai noticiou e que afogou. Não narra absolutamente nada que a criança estava sob o poder e a tutela do Estado, né, e de terceiros, que hoje as perguntas que a cidade faz, quem estava nesse local, onde foi, o que realmente aconteceu. E a pergunta que faço é, a Defensoria vai orientar a família na lavratura do boletim de ocorrência, haja visto que o município, segundo a Delegacia Regional, não fez por ocasião dos fatos, porque se nós não tivermos um boletim de ocorrência, obviamente o processo do falecimento não pode correr junto com o processo da guarda, ele precisa ser individualizado, senão não teremos responsabilizados ninguém. Então, assim, a pergunta é se vocês vão acompanhar em face de delegacia, né, o interesse dos pais e, claro, dos menores para essa apuração? Sim, nós vamos, né, acompanhar todos os detalhes do caso, mas assim, essa questão que você falou em relação ao jeito que o boletim de ocorrência foi lavrado, isso não é de fato essencial ou tão relevante. Então, o fato de não ter sido
primorosamente ali escrito que estava sob responsabilidade do Estado, não é um problema, porque é fato notório que eles estavam num passeio com a Casa-Abrigo, que, portanto, é responsabilidade ali do município. A gente fala responsabilidade do Estado como é a forma que nós tratamos no direito, então é uma forma ampla. Mas ali a gente está falando do município, né? Então, o fato do boletim de ocorrência não ter vindo com todos esses detalhes não é um entrave processual. Não exime o município da responsabilidade. Não, de forma alguma, porque é fato notório que eles estavam no passeio do município e que, inclusive, eles estão destituídos do poder familiar de forma temporária e sob responsabilidade consequente lá da Casa Preta. Então, e até assim, eventual processo, né, que seja ajuizado, também vai haver apuração probatória, né? Então, assim, não é apenas aquilo que está ali na delegacia que serve como uma prova. Na verdade, ele é apenas um elemento, né, um indício e não uma prova em si. Então, assim, hoje a gente teve o primeiro contato pós-fato com a dona Patrícia. Então, assim, a gente ainda vai ter um atendimento com ela, a gente só foi realmente prestar uma solidariedade, mas ainda vai haver um atendimento para a gente entender toda a situação. A gente também tem assistente social que pode ajudar a gente, né, nesse atendimento, né, nessa abordagem. Então, assim, hoje a gente teve apenas o primeiro contato com ela, mas que o que for necessário para a gente prestar assistência jurídica a ela, de forma integral, a gente vai prestar. Ninja, Antônio Veras, esse foi a entrevista da defensora pública de Açailândia, que está no caso, para devolver as duas crianças. Na realidade, elas queriam devolver as 3 crianças para os pais. Já vinham tentando, não é isso? Já vinham tentando, mas infelizmente não deu tempo delas devolver os 3 filhos com vida para a mãe, mas elas estão na luta para devolver os 2 filhos para os pais tomarem de conta. Sinistro, fica à vontade. Ouvimos aí claramente a entrevista, agradecer a Defensoria Pública. Para quem não sabe, a Defensoria Pública equivale a um escritório de advocacia, só que são funcionários do Estado, concursados, as defensoras são funcionários do Estado e estão lá para defender e garantir o direito da população que não tem condições financeiras de ter acesso ao sistema judicial brasileiro. E graças a Deus, a Açailândia, o Estado do Maranhão conta com a Defensoria Pública e a Açailândia tem defensoras como estas que estão na luta, já estavam na luta há algum tempo para tentar devolver as 3 crianças ao seio da família, que mesmo que em tese o pai e a mãe não tivessem condições de ter temporariamente a criança, tinha tios, tem avós, paternos e maternos, tem uma rede familiar que amava e ama as crianças que restaram vivas e que querem cuidar e proteger. A alienação parental, essa quebra do vínculo trágico e radical de uma criança de 4 anos com microcefalia, tem que ser a última medida, a drástica, a extrema, quando não se tem mais qualquer outra forma de manter essa criança no vínculo familiar. Verdade. E pelo que vimos em Açailândia, parece que foi a primeira, a mais fácil e a fatal. É importante ver que o mesmo Estado que de alguma forma deu causa à fatalidade, é o mesmo Estado que tem servidores como as 2 defensoras que vão estar para e passo acompanhando o inquérito na delegacia, que o inquérito precisa responder se tem responsável por essa morte, mesmo que seja culposo ou que seja doloso, é preciso que o Estado aponte os responsáveis por essa fatalidade e que os leve à barra da justiça, para que cada um seja responsabilidade na medida do que praticou. Então, a gente fica, em parte, satisfeito que tem agentes públicos como o Elias, que estão aí para defender o direito de pessoas como essa família, que precisa de ter seus direitos defendidos. E analisando bem aí cada palavra, a tensão dessas defensoras, e a gente acompanhando aqui, você que também está acompanhando agora,
começou a acompanhar, o caso é o caso da criança, né? O caso da Maria, da pequena Maria, e que repercutiu muito, está repercutindo. Por quê? Porque a sociedade ela quer uma resposta, né? A equipe do Tic Tac chegou a entrar em contato com você até lá? Sim, foi enviado um comunicado no WhatsApp do Conselho Tutelar, mas não houve retorno da solicitação para eles se manifestarem sobre o ocorrido. O Conselho Tutelar está em silêncio. Em silêncio, né? E aí a gente vendo aí, agora você que está acompanhando e vai acompanhar depois, você vai ver que a defensoria já estava querendo devolver a criança para os pais, né? Então, assim, qual era o impedimento maior? Porque, gente, olha, para tirar de uma mãe, uma criança, tem que ser muito grave, tem que ser uma coisa muito grave, grave mesmo para tirar de uma mãe. Agora, tirou da mãe e do pai, porque tem mãe e pai. Reunir uma situação, que nem eu falei anteriormente, tem coisas piores nesse Brasil, tem coisas piores nesse estado, e fica a mercê da situação de vamos ver depois, eu acho que é o vamos ver depois. E tá aí então, já as defensoras, elas estavam querendo, viu? O pessoal que tá assistindo a gente, as defensoras já querem não, já tem um processo, uma ação processual das crianças voltar para casa. Agora, quando voltar as outras duas, que pode ser agora que realmente vão olhar por esse lado e devolver logo, ou então a gente não sabe, que a gente vai acompanhando, vocês vão acompanhar também, nós vamos acompanhando no contexto geral. Agora a questão é a seguinte, vai ficar aquela lacuna, né? Vai ficar faltando uma criança, vai ficar faltando uma, era 3, são 3 na verdade, menos uma, duas agora, que vai ficar aquela saudade, meu Deus, e por quê? E vai ficar nessa, será? Sem o laudo do ML, sem o laudo da polícia, é tão de um tanto que a gente viu que as defensoras estão ainda buscando a informação, claro, porque aconteceu agora, no dia 18, foi à tona ontem, esse caso, e à tona como? A informação chegou. Foi divulgado pelo portal CC News, do portal do Carlos Cristiano Notícias. Parabéns aí pela... um portal de notícias. A gente também acompanhamos lá e vimos o caso e chocou, porque muita gente se colocou no lugar da mãe, da família, e da criança, né, também, que estava ali precisando, e talvez nem... Com certeza não sabia de nada. Eu tenho um sobrinho especial, ele já tem 21 anos, e é um cuidado incalculável, entendeu? É um cuidado incalculável, ou seja, é um cuidado dobrado, triplo, vamos se dizer assim. Por quê? Porque e o caso dela, que tinha microcefalia, aí que... Não poderia sair, principalmente para a área de piscina, sem o cuidador estar ali acompanhando 24 horas. E será que tinha, já que banhou ou estava banhando, tinha a proteção? São várias perguntas que ficam agora para as pessoas que estão aqui acompanhando, nós mesmos ficamos se perguntando, tinha proteção? Porque não é só banhar, não é só olhar, não é só cuidar, não é só levar a criança. Porque no caso aqui, a sociedade se pergunta, a gente está acompanhando alguns comentários aqui já do pessoal que assiste a gente, o pessoal, muito obrigado vocês. A gente fica lamentando, assim como vocês, e toda a cidade de Açailândia quer uma resposta desse caso, porque não é um caso simples, porque até mesmo, independente de tudo acontecer, das crianças ir lá para casa-abrigo, não é isso? Já tinha um procedimento processual, vamos dizer assim, para as crianças voltar para casa. A defensoria tá a favor da mãe e do pai. Mas sempre vai estar.
Então, sempre vai estar eu esse órgão. acredito que- Eu quero até parabenizar todos os órgãos que sempre é a favor da família. Da família no contexto geral, porque todos os órgãos são importantes para o município, para o estado, mas assim, a gente vendo que se houve uma negligência anteriormente dos pais, e por que os pais estavam já em liberdade de algo que aconteceu, que o senhor relatou, e por que não entregar? Demora muito assim, estão verificando, estão estudando para ver se a mãe pode estar com o filho de novo, a filha. É isso que acontece, senhor, porque eu não até agora, né? Eu queria entender por que a demora de retornar uma criança, principalmente especial, para uma mãe que ama, que sente saudade. Na realidade, esse trem, Márcio, andou muito rápido. Há informações, e não tivemos ainda como apurar, que já haviam famílias visitando no intuito de adoção. Então, assim, é um absurdo. Então tinha um amparo total, né? Um absurdo da família, muito né? grande, que pessoas já estavam visitando as crianças no intuito de adotar as crianças. muito rápido, Sem porque exaurir a família, sem dar condições dessa criança. Pode faltar comida, Márcio, mas a criança tem que estar na família. Tem que estar na família. E verdade. cabe ao Estado, e a Constituição diz que é a responsabilidade do Estado prover, manter, dar a dignidade familiar. Então, assim, e aqui estamos trazendo tantos questionamentos, porque o link foi encaminhado para todas as autoridades envolvidas, por delegado, para a Defensoria, para o Ministério Público. Todas as autoridades receberam o link desse programa e vão assistir. E nós estamos trazendo aqui as perguntas que a sociedade estão fazendo. Estão perguntando. Que a família estão fazendo nesse momento. Há muito. Precisamos de resposta. A gente abre o celular da gente aqui, tem muita gente perguntando. Além de estar perguntando no link do podcast, a gente, pessoas perguntando, comentando, mandando áudio. Porque são pais. Até quem não é pai, até quem não é mãe, estão aqui. Ser humano sente. Ser humano sente. Pessoas que realmente têm uma índole, um caráter na questão. Nossa, poxa, aconteceu isso mesmo? Será que tá acontecendo, Márcio Pires? Ou é um sonho que tá passando um pesadelo essa família? Essa família tá passando um pesadelo? Não. Então, outro caso aí, ó. Tinha pessoas já querendo adotar as crianças. Ótimo. Porque o processo é demorado para rever ou repor a alegria de volta para casa, que é o caso dos filhos voltar para casa do pai e da mãe. Porque, Antônio Veras... E é o prejuízo agora. Antônio Veras, porque eu vejo que o que o Sininho já falou aqui é verdade. O último meio é retirar o filho do meio da sua família, do seu Último pai, recurso. da sua mãe, porque tem que haver assistência para aquela família, reestruturar aquela família. Tem que os atores sociais de Açailândia tinha que estar envolvido, e isso a gente não viu acontecer e não estamos vendo acontecer em muitos casos desse tipo. Tem caso que já foi também para menino, um rapazinho, foi retirado da mãe também nesse modelo e deu um trabalho danado e foi entregue Parece que para a a avó. Açailândia está diferente do Brasil. Está diferente do Brasil para as Porque, coisas andar. Márcio, Porque se não os pais existe. são usuários de álcool, quanto mais, o município tem os CRAs, o município tem os CRAs para tratar, para ajudar, para acompanhar, os psicólogos, psicopedagogos, assistente social para acompanhar. Se está com problema de trabalho, tem os programas sociais que precisam ser incluídos à família, os federais. E ainda assim o município pode ajudar a dar o suporte até que essa família volte a andar. Nós vimos no sepultamento o pai chorando, dizendo que quando a filha nasceu, que perceberam que tinham a microcefalia, eles que endoidou, foi trabalhar, fez o que pôde para arrumar dinheiro para levar essa criança em São Luís para se consultar. Sabe? É doloroso ver o relato do pai e alguém imaginar que o pai não ame essa criança. Sabe, ele fez de tudo que ele pôde e ele diz, olha, depois que eu levei em São Luís, eu comprava uma lata de leite de R$200 para ela e eu vi ela evoluir.
E aí vê ela dessa forma. O vídeo é E ele triste que deixou uma recebemos. pergunta, o pai da garota, na hora do enterro. Porque, na verdade, Esse- tudo é uma pergunta. Esse é a segurança, né? Proteção A proteção dada pelo Estado. pelo Estado para minha filha. Ele encerrou ali, enterrando a sua filha, com essa questionamento às autoridades. Se tivesse continuado, só colocar essa parte do questionamento do pai, quer dizer, tiraram a criança do seio da família para dar proteção. Da proteção. E lá no velório, o último ato do pai é dizer: essa é a proteção que o Estado tinha para dar para minha filha. Então, é triste. Vamos aqui, o Veras perguntou sobre o Conselho Tutelar. Nós vamos ver as respostas que as autoridades nos deram durante todo a manhã, desde ontem, como tomamos conhecimento, e amanhã de hoje. O Conselho Tutelar Não falou nada. foi encaminhado no WhatsApp oficial as perguntas e o Conselho Tutelar sequer respondeu bom dia. Não respondeu, então. Centro de Defesa da Vida dos Direitos Humanos, que já foi aqui um órgão extremamente atuante. Você fez parte, eu penso que o Márcio também, lá na Fundação, extremamente atuante. Nos deu as seguintes respostas. Acredito que, com a maioria, estamos tomando conhecimento agora pelas informações da imprensa. Contactamos a mãe, precisamos fazer a escuta dela. Porém, acho que nesse momento é difícil. Estamos marcando com ela para fazermos a escuta da mãe. O Centro de Defesa, através da diretora Iana Luma, né, disse que o Centro de Defesa... Ioná Luma, conheço. o Centro de Defesa já contactou a mãe, a família, e vai fazer a escuta deles e vai possivelmente entrar no caso. Próxima autoridade contactada foi a promotoria de Justiça de Açailândia, lá o Parquet. Nós contactamos, abri aqui, promotoria. Nós tivemos a segunda resposta. O promotor da Infância e Juventude foi removido para Imperatriz. E até o presente momento, a Procuradoria-Geral de Justiça, PGJ, não definiu um novo promotor para responder pela respectiva promotoria. Perguntei, não tem ninguém sequer respondendo, já que não tem o titular. Então eles responderam que não, ninguém foi colocado sequer para responder pela promotoria, e eles finalizam dizendo, como não tem promotor titular e nem substituto, eles não poderiam dar qualquer informação deste caso. E aí fica também, né, o nosso apelo para que alguém assuma, pelo menos interinamente, a promotoria da infância para que cuide desse caso, para que dê resposta mais célere. Algum delegado... A próxima autoridade, Veras, que nós contactamos foi o delegado. Ótimo, vamos Falamos lá. com o delegado Francisco Rodrigues. Regional? Regional, certo. Francisco Rodrigues, que apesar de estar de férias, foi solícito, nos atendeu, mas também nos disse que não tinha informações ainda. Né? Entrou em contato com a delegacia, ainda não tinha as informações para prestar, porque também a polícia estava tomando conhecimento naquele momento, naquele dia de hoje, dos casos. E nos informou que que ele estaria passando o caso para a Secretaria de Segurança Pública, para a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Segurança Pública em São Luís. E aí, mediante a informação do delegado que não teria informações ainda, nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública e nos enviou a seguinte nota. O menor estava sob a guarda do município. No entanto, neste caso, sugerimos que busque os esclarecimentos junto ao município. Agora aí é brincadeira, né? O delegado... Não, a Secretaria de Estado de Segurança Pública disse para a imprensa procurar as informações com o município. Com a prefeitura, com o município de Açailândia. Aham. Que que eu saiba, não consta em lugar nenhum que o município tenha a responsabilidade de apurar crimes. Estamos falando de crimes. Seja doloso ou culposo. Alguém teve ou dolo ou a culpa dessa criança falecer. E nós precisamos saber quem são essas pessoas.
A justiça precisa E há tratar com versões, essas pessoas. E há versões, né, de afogamento e engasgamento. Muitas Há versões, muitas questões que precisam ser ditas. Então, e aí a defensoria, procuramos a defensoria, o último órgão envolvido, e que nos convidou para essa entrevista, que os membros da imprensa que quisessem estar presente, Marcondes Soares da Difusora esteve presente também, e colhemos essa informação. E o último, a prefeitura, que emitiu uma nota. O Márcio Pires está com a nota, vamos colocar a nota da prefeitura. A nota diz aí, né? São importantes. E aqui uma sugestão ao prefeito, à secretária, os responsáveis do município. Nessa nota, sinto falta da informação de que os servidores envolvidos foram afastados. Não estarão atendendo as crianças durante essa semana e até o fim do inquérito. Precisa a prefeitura instaurar um inquérito administrativo, além do inquérito civil-criminal instaurado na delegacia e pelo Ministério Público. É para dar segurança às outras famílias também. Até os irmãos da... Porque tem outras crianças de outras famílias abrigadas ou albergadas lá. Faltou essas informações. Porque um ser humano, um servidor, é contratado ou concursado, ou não sei, ninguém sabe, mas errou. Errou. Ou com dolo, ou com culpa, mas errou. Na nota ali era para dizer, afastamos os funcionários, né, os responsáveis, que estavam ali, os envolvidos, para que a gente pudesse estar ajudando junto com os órgãos competentes para fazer essa busca de conhecimento do ato acontecido, que foi o afogamento. Então aí tá muita gente já, os próprios órgãos, dizendo que foi afogamento, e para a mãe, quando chega a Imperatriz, ela diz lá no depoimento dela que foi um engasgamento. E aí, que confusão que tá a cabeça dessa mãe. E das outros pais que têm criança lá no mesmo abrigo. Exatamente. Porque não sabe, o município possivelmente fez, mas precisa, prefeito ou secretário, trazer essa informação para o povo. Os servidores, nós não queremos saber nomes, não estamos aqui em busca dos detalhes, mas é preciso ter a segurança jurídica e física de que esses servidores, inclusive, precisam de passar por tratamento psicológico, acompanhamento psicológico. Também. Porque eu entendo que um ser humano normal... Não, ninguém aqui está... passando por uma crise dessa, uma situação de uma criança de 4 anos morrer sob seus cuidados, ele também não está com a cabeça boa para cuidar de mais ninguém. Precisa de acompanhamentos. E nós precisamos, e aí fica a sugestão ao município, que traga, Márcio, essas informações, se os servidores foram afastados, se foi instaurado inquérito. Porque uma das perguntas... Também, né? E também acompanhado, os servidores precisam ser acompanhados. Porque nós não estamos aqui querendo culpar, mas precisamos saber se alguém tem culpa, que sejam responsabilizados por ela. Assim como os pais teve um início que foram culpados por um ato ali envolvendo algo ilícito, que abriu todo esse procedimento, esses afastamentos dos filhos, e agora
é fazer também a mesma coisa, fazer um afastamento, um acompanhamento. A gente tá aí uma coisa que você falou importante. Ninguém tá aqui, e a imprensa de Açailândia, os órgãos de comunicação, não tá aqui condenando ninguém. Tá apenas fazendo a mesma pergunta que até mesmo o próprio delegado, o promotor, a promotora, todos estão se fazendo. Porque para a mãe foi engasgamento e para muitos foi afogamento. E a nota agora da prefeitura é dizendo que houve um afogamento, né? Então, quantas pessoas estavam lá? Lá da Casa Abrigo. Esse evento sempre acontece, sempre leva as crianças para lá, claro. As crianças já moram lá, tem todo o atendimento. Às vezes é levado para outro lugar, como acontece também nas escolas. Os professores levam o aluno para algum órgão para conhecer, passear ou ter um dia de lazer. Mas ali há um cuidado. Eu já vi, nós quando estudava, nós também participava de algumas coisas. E ali era dobrado, o professor era um oi aberto o tempo todo, atento. E aí quando se trata da questão de água, meus amigos, quando se trata questão de água, piscina, rio ou qualquer outra que seja, aí o momento já. Olha, então. Vamos rodar o vídeo do pai, né? sepultamento. Agora é o pai. Então, quando se trata dessa questão, a gente vê que dobra a atenção. Olha lá, é o momento. Uma lata de leite, mas consegui trazer de lá com a consulta feita, com gasto pediátrico e a caixa de leite dela de lá. Consegui. E daí pra cá ela desenvolveu. E agora tá aí minha filha aí dentro de um buraco. Que tipo de proteção é? É doloroso. E ele termina com a pergunta que nós precisamos reverberar: que tipo de proteção é essa que uma criança termina sendo uma criança de 4 anos com portadora de microcefalia, termina sepultada após o Estado brasileiro tirar do seio da família. O podcast de hoje, Tic Tac, traz mais questionamentos do que respostas, mas no intuito de lançar luz sobre o caso. Nós não estamos, a imprensa, nós e nem a imprensa em geral, está em busca dos detalhes, dos meandros. Não, nós precisamos que as autoridades garantam que as investigações serão feitas, que garanta que quem e se alguém for culpado, tiver responsabilidade, será responsabilidade na medida do ato que praticou, sendo por ação ou omissão, que a causa o direito principal, fundamental, inegociável, que a Constituição brasileira promete ao cidadão brasileiro, que é o direito de vida, foi tirado dessa criança. E fica aqui, Márcio Pires, o nosso olhar crítico e na expectativa de justiça por esse caso. Só um minuto, Tom Vera. Vamos aqui no chat ao vivo do Tic Tac. O Wagner: essa história precisa ser esclarecida, afinal, uma vida foi ceifada. Uma vida de uma inocente e indefesa. Não podemos tolerar mais esse tipo de absurdo dentro de uma piscina de forma submersa. Não tem como se engasgar com comida. Ainda o Wagner: absurdo. O papo firme. Tá sem áudio. Ok, voltou o áudio. Obrigado. Heron Oliveira. O Heron, nosso parceiro aqui do Tic Tac. Hoje estamos aqui. Hoje o Antônio Vera, né? Estamos ligados aqui em tempo real, né? O Heron Oliveira dando aqui uma boa tarde. Antônio Vera aqui, estamos ligados. Então, esses foram as participações do nosso chat ao vivo. E fica à vontade. Então, Heron, ó. muito bem, não? Era um grande. Rapaz, o Heron aqui tá... Primeira vez que o Heron não está na nossa bancada. Primeira vez, muito bem, então. Mas o Heron, um grande profissional também e sabedor de muitos casos. Então, assim, que nem a gente fala aqui, que há muitos questionamentos, muitas perguntas. O que eu ia falar, antes de você falar aí sobre os alô,
é que o vídeo é muito curto, mas que quem está assistindo a gente, eu acredito que é importante a gente repetir. O que tu acha? Assim, é bom botar para ver o pai falando ali, porque a gente chamou e talvez nossa fala ficou por cima. O momento que a gente bota só o pai ali falando, é um jovem pai, né, de 3 crianças, inclusive 2 se encontram ainda lá na Casa Abrigo. Desse jeito, tava com 4 meses que eu não via nenhum deles. E essa que eu não cheguei a pegar, abraçar mais e cheirar mais ela como eu fazia, não. Não cheguei a fazer isso. Peguei ela assim, dessa forma aí. Gente, eu acho que vocês têm que se colocar no lugar de mãe. Isso aí que é minha indignação, de mãe, de pai, isso é duro, né? Isso aí, ó. Tu já imaginou um juiz enterrar um filho dele? Eu peguei essa criança com 3 meses de idade, eu levei ela num pediatra, o pediatra falou, a tua filha tá parada no tempo. Eu não pensei 2 vezes, eu me virei, eu arrumei dinheiro, levei pra São Luís, eu trouxe ela de lá com leite, caríssimo o leite dela, R$200 uma lata de leite, mas consegui trazer ela de lá com a consulta feita, com gasto pediatra e a caixa de leite dela de lá, consegui. E daí pra cá ela desenvolveu. E agora tá aí minha filha aí dentro de um buraco. Que tipo de proteção é? Proteção. A pergunta do pai É a forte. pergunta que eu e você, nós 3 aqui, quem está acompanhando a gente e quem vai acompanhar, vai se perguntar que tipo de proteção. Essa pergunta fizemos hoje durante o dia todo às autoridades. Essa proteção que ceifou, que deu causa à morte dessa criança. E esperamos que hoje é terça-feira, durante a semana as autoridades venham, principalmente a autoridade policial, o Ministério Público, venham informar a sociedade. Ninguém quer saber dos detalhes, mas precisamos que tenha a garantia de que o Estado que agiu para colocar essas crianças lá vai agir para fazer justiça. Então, essa pergunta do pai, que proteção é essa? A justiça é a favor da família, né? Que nesse exato momento também precisa. A gente falou aqui, a família, a gente se pergunta o tempo todo, claro, tá tendo acompanhamento de psicólogo, acompanhamento de alguém do órgão público através da prefeitura? Será também isso aí? Isso aí depois, com certeza, cabe mais uma nota da prefeitura que está acompanhando, porque a nota foi dada. A nota foi dada por vários órgãos aqui competentes que estão acompanhando, o Centro de Defesa, Direitos Humanos. O Conselho Tutelar não respondeu, segundo a equipe, né, que mandou as perguntas, não teve resposta. O telefone não presta do Conselho Tutelar. Nem visualizado? Tá funcionando, porque é o telefone que está no grupo dos auditores sociais de Açailândia, onde está o promotor de justiça, doutor Denis. Então, acredito que é o número que está em ativo, assim. Então a gente... E eles estão em silêncio, eles estão se mantendo em silêncio e não sei o motivo, mas eles não estão alheio, eles têm que vir à tona e trazer uma explicação do motivo, por que aconteceu, a falha foi de quem, foi do Conselho Tutelar, foi lá do pessoal da direção da Casa Abrigo, foi da assistência social que não disponibilizou os cuidadores e monitores dentro da quantidade necessária, juntou tudo isso e chegou o resultado morte. Todas essas falhas chegaram no resultado morte. Porque não podemos aqui afirmar que foi um afogamento, um acidente. Por quê? Porque não tem uma investigação, não houve até agora, o presente momento, não trouxe à tona para a sociedade essa investigação, não tem um laudo. Porque pode ter sido também um assassinato, pode ter ocorrido. Sim. Então há várias tangentes para ser investigado. Então até aqui o podcast Tic-Tac não vai trazer só que foi um afogamento, foi um acidente. Pode ter o outro lado também. O outro lado pode ser verdadeiro também desse caso. E aí é onde cabe precisa. A polícia, Defensoria Pública, entre outros órgãos, para dar uma resposta para a família e também para a sociedade e para a imprensa que está buscando essa informação. Antônio Vera,
a imprensa em Açailândia ela é muito criticada, principalmente nos grupos de WhatsApp. Mas a Açailândia tem uma imprensa que na hora que precisa dela agir, ela está pontual ali, ela não abre. Porque nesse caso, assim que o Carlos Cristiano, do portal de notícia CC News, teve acesso, a familiar entrou em contato, o tio da menina entrou em contato com ele, ele não perdeu tempo, ele publicou na mesma hora. E daí, depois da publicação do Carlos Cristiano, a imprensa tomou de conta, eu entrei em contato direto com o Carlos Cristiano, pedi mais informação, ele me passou, entrei em contato automático com a equipe do Tic Tac, e aí entrou em contato com a família. Com a família, e vamos entrar em campo e vamos fazer essa cobertura, porque é importante. E aí não está só o Marconi Soares, eu acredito que os podcasts de Açailândia também não vão passar despercebidos, não vão se calar. Pelo pouco que eu conheço os companheiros... Começou agora as perguntas, começou os questionamentos, as investigações, e com certeza o Tic Tac vai estar acompanhando até o final a resposta que toda a sociedade açailândia precisa saber, até mesmo porque o Tic Tac tem o podcast, tem esse compromisso com a sociedade açailândia, num contexto em geral, para que possa estar informando eles, principalmente aqueles que acreditam no trabalho de cada um que estão aqui, e acredita na informação levada, que é uma informação séria e com conteúdos, com entrevista, respostas e até mesmo pergunta com as autoridades, como a gente fez aí no trabalho realizado de hoje, que é o caso dessa criança, que infelizmente aconteceu essa fatalidade com ela, de perder a vida, por causa de um afogamento, de um engasgamento, seja lá o que for. Laudo médico não saiu, laudo do ML não saiu, e se saiu a gente não sabe, né? Isso aí. Antônio Veras, Márcio Pires, eu estou satisfeito, trouxemos à luz esse caso, que aconteceu no dia 18. Penso eu que hoje, dia 25, no mesmo dia, deveria ter sido registrado o boletim de ocorrência, a Polícia Civil informado do Ministério Público, para fazer, né, dar início à investigação, que hoje, dia 25, já teria resposta. Mas a Polícia Civil não foi informada, eles também não têm bola de cristal. Quem tinha a responsabilidade de informar foi omisso, e aí também deve ser apurado. E trazemos luz a isso, e eu encerro aqui com a pergunta do pai. Minha participação que tipo de proteção é essa que foi oferecida à menina Maria, de 4 anos? A mesma pergunta que eu faço, que tipo de proteção? E estamos aqui solidários ao pai, à família desta criança. Ok. Hoje o Tic Tac Podcast fez essa abordagem sobre o trabalho feito de colher as informações e ir atrás das informações corretas do caso da menina que perdeu sua vida ali na casa de passagem. E esse é o trabalho nosso do Tic Tac. Agradecer que o Antônio Vera aceitou nosso convite, esteve presente, e informar, Antônio Vera, que você está intimado em participar mais vezes do Tic Tac, viu? Porque sua participação enriqueceu bastante aqui o nosso bate-papo. Eu gostaria de avisar, né, que na próxima quinta-feira, às 16 horas, também o Tic Tac Podcast volta ao vivo. Presidente da CIA, o Marcelo vai ser o entrevistado de quinta-feira aqui no nosso Tic Tac. Pode pegar o microfone de novo, Sininja, para tu passar a presença já do... Na quinta-feira, o Marcelo, advogado do Dr. Marcelo, o presidente da Associação Comercial de Açailândia, nos confirmou presença, estará às 16 horas, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, no Tic Tac. Vamos falar sobre a Associação Comercial, sobre o Centro Empresarial, sobre a semana do empreendedor. Teve um evento
que a CIA, SIC e CDL promoveram esse final de semana, fazer uma avaliação, trazer para cá os números e prestar contas também à sociedade sobre esse movimento feito pela Associação Comercial SIC e CDL, que engrandeceu o comércio local. E então, na quinta-feira próxima, o Dr. Marcelo, presidente da Associação Comercial, estará presente no Tic-Tac. Nós convidamos você que nos acompanha a continuar acompanhando, e assim, todas as vezes que tivermos atualização de todos os casos que já trouxemos aqui, nós vamos nos Tic-Tacs, nos programas, informando a sociedade o que foi, o que avançou, e este caso da menina Maria não será diferente. Todas as vezes que tivermos atualização, informação importante, nós vamos atualizar os nossos internautas. Ok, então chamar. Aí hoje agora vamos fazer nossos agradecimentos, né, dos parceiros. Hoje é agradecer o Marcones, né, pela parceria, por ter ido junto, feito a cobertura lá da entrevista, por seu órgão de comunicação lá, o Bandeira 2, pro podcast Sem Tretas, lá do nosso amigo Wilton Lima, mandando um abraço pro Wilton Lima, belo trabalho podcast, é um trabalho brilhante também, vale a pena você assistir e acompanhar e se inscrever, também ali no podcast do nosso amigo Wilton Lima, ali do Ronaldo, né? Outro parceiro, a pessoa que nos ajudou bastante, continua à disposição para nos ajudar, o podcast Tic-Tac e ao ar. E fazer também aí agradecimento do podcast, também agradecer a parceria do podcast Sem Meias Palavras, nosso amigo e parceiro Newton César, né? Também um podcast excelente, campeão de audiência. Também vale a pena você se inscrever e acionar o sininho e acompanhar o podcast, que eles não me falaram, mas eu tenho quase certeza que eles não vão ficar em silêncio, eles vão fazer a abordagem desse caso, e com certeza com mais conteúdo, com mais assunto, com mais profundidade do que o Tic-Tac Podcast. Eu quero agradecer a audiência, agradecer você que esteve conosco e convidar você para quinta-feira às 16 horas acompanhar a entrevista com o presidente da CIA, SIC e CDL. Então, muito obrigado pela companhia.